Pense, na última vez em que você entrou em contato com o suporte de uma grande empresa. Sabe, aquela coisa de ligar ou abrir o chat. Aquela situação clássica de ter que digitar o CPF ou o número do pedido logo de cara. Exatamente. Você digita o seu CPF e, de repente, o atendente do outro lado da linha sabe exatamente o que você comprou, quando o problema começou e, muitas vezes já tem a solução engatilhada. É antes mesmo de você terminar de explicar o que está acontecendo. Nossa, sim. Quando isso acontece, parece até telepatia, não é? Dá uma sensação de uau, eles realmente me conhecem. Mas a verdade é que não tem absolutamente nada de mágico nisso. Nenhuma magia, com certeza. O que está operando nos bastidores aí é, na verdade, um sistema nervoso central invisível. Que fica ali mastigando e distribuindo dados em tempo real o tempo todo. E bom, sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. É muito bom estar aqui de novo. Sim. E para quem nos acompanha hoje, a nossa missão é justamente desmistificar essa engenharia por trás da, digamos, telepatia corporativa. Vamos dissecar bem a fundo a mecânica das plataformas de CRM, a famosa gestão de relacionamento com o cliente. Que é um tema gigantesco, diga-se de passagem. Ah, enorme. Então, ok, vamos desvendar isso. Porque se a gente olhar para trás, historicamente, as empresas operavam em um caos absoluto, né? Era uma bagunça completa. A equipe de vendas tinha suas planilhas de Excel, o marketing tinha umas listas de e-mail totalmente separadas num outro software qualquer, e o suporte, nosso suporte anotava tudo em cadernos ou num sistema isolado que ninguém mais tinha acesso. Ninguém conversava com ninguém. Era a famosa era dos silos de dados, sabe? Silos de dados, exato. Cada departamento era praticamente uma ilha. E o grande problema de uma estrutura baseada em ilhas é que o cliente, que é a pessoa que transita entre todas elas, afinal de contas, ele sente os solavancos dessa viagem o tempo todo. Com certeza. É aquela frustração de repetir a mesma história para 3 pessoas diferentes na mesma empresa. Pois é, a transição desse caos fragmentado para uma inteligência centralizada é exatamente o que define o verdadeiro impacto de um CRM moderno. Não estamos mais falando de uma simples agenda de contatos. Não mesmo. Ou de um banco de dados glorificado, né? Estamos falando de um motor de contexto. Motor de contexto. Eu gostei muito desse termo. É perfeito, porque reduzir um CRM moderno a uma lista de nomes e telefones é o equivalente a, chamar um smartphone de uma calculadora muito cara. É uma excelente analogia. Fazem na prática é quebrar essas muralhas de concreto entre os departamentos. Eles criam um repositório centralizado de verdade. Isso, onde o rastreamento, o tracking de cada interação se torna a espinha dorsal de tudo que a empresa faz. Eu me lembro que eu costumava ouvir muito a analogia de que o CRM era um Rolodex digital. Mas, nossa, pensando na complexidade de hoje, eu acho que essa imagem está completamente morta. Sim, ficou no passado. Eu diria que um CRM hoje se parece muito mais com uma torre de controle de tráfego aéreo. Olha, essa é uma analogia infinitamente superior ao Rolodex. Porque uma torre de controle não apenas lista quais aviões estão no ar. Isso seria fácil. Exato, não é só uma lista passiva. Ela calcula trajetórias, velocidade, ela prevê o clima, cruza um monte de informações e, o mais importante de tudo, evita colisões. Ela dita quem tem permissão para pousar e em qual momento exato. Se conectarmos isso com o panorama geral da estratégia de negócios, o CRM faz exatamente a mesma coisa, mas com o fluxo de receita de uma empresa. A diferença central aqui é a transição do estado passivo para o proativo. Sim, parar de apenas reagir ao que acontece. Antes do rastreamento unificado, o atendimento era sempre uma reação. Algo acontecia, a empresa ficava patinando para tentar descobrir o contexto e só depois reagia. Mas peraí, deixa eu ser um pouco cética agora. Porque, na teoria, isso é lindo, né? Uma torre de controle perfeita, tudo fluindo. Mas na prática, e eu falo isso por experiência de mercado, nós sabemos que a implementação de um sistema centralizado assim sofre com um atrito gigantesco. Ah, sem dúvida. É a parte mais difícil. A maior reclamação que existe em equipes comerciais, por exemplo, é a bendita entrada de dados. As pessoas simplesmente odeiam preencher cadastros, é um fato.
Se essa tal memória coletiva depende de seres humanos pararem o que estão fazendo o tempo todo para digitar notas sobre cada ligação que fizeram ou cada e-mail que mandaram, o sistema não corre um risco enorme de entrar em colapso por falta de adesão? Essa é a grande falha das gerações anteriores de CRMs. E é exatamente por isso que a arquitetura dessas plataformas evoluiu de uma forma tão drástica nos últimos anos. Porque eles perceberam que depender das pessoas digitando não ia dar certo, né? Exatamente. A dependência da inserção manual de dados quase destruiu a eficácia dos primeiros sistemas. Era inviável. Hoje em dia, o conceito de rastreamento é quase inteiramente passivo e automatizado. Através das integrações. Isso, tudo por meio de integrações. O CRM se conecta diretamente ao servidor de e-mail da empresa, ao sistema de telefonia VoIP, ele rastreia a navegação do site e integra com o portal de suporte. Tudo ao mesmo tempo. Ou seja, o vendedor não precisa mais, abrir o sistema, criar uma nota e digitar: liguei para o cliente X agora de tarde e mandei um e-mail com a proposta. Não precisa. O próprio ato de ligar ou enviar o e-mail pelo celular ou pelo computador já deixa um rastro automático no sistema. O registro é a própria ação. Exatamente. A linha do tempo daquele cliente se constrói praticamente sozinha. O atrito de adoção da ferramenta cai para quase zero, porque o sistema não exige que a equipe mude seu comportamento. Ele trabalha em segundo plano. Ele simplesmente observa e registra o comportamento natural da equipe e do cliente. Isso garante que o banco de dados esteja sempre atualizado, o que, inclusive, nos leva a como essas informações são realmente ativadas pelas diferentes equipes. E isso nos joga direto no olho do furacão, que é a eterna fricção entre os departamentos de marketing e vendas, né? A velha guerra. A velha guerra. É quase uma falha fundamental de lógica entre esses dois departamentos. Porque o marketing geralmente olha para agregados, sabe? Quantas milhares de pessoas visitaram o nosso site hoje? Quantas centenas baixaram aquele nosso novo e-book? O volume. Sim, o volume. Já vendas, por outro lado, olha sempre para indivíduos. Quem é o tomador de decisão da empresa X com quem eu preciso falar hoje às 2 da tarde para fechar um contrato? E o CRM, pelo que entendi, atua como essa ponte que traduz o agregado para o individual. Perfeito. E a mecânica de como isso acontece na prática é totalmente baseada em gatilhos comportamentais. Como assim? Assim, o conceito de qualificação de leads não é mais um achismo ou intuição do vendedor. É uma equação matemática pura e simples dentro do CRM. O marketing vai lá e gera o tráfego, né? Ele captura aquele interesse inicial, seja numa conferência ou num formulário do site, e inicia as campanhas de nutrição de e-mail. As réguas de relacionamento. Isso. Mas o sistema não pega todos esses milhares de contatos e joga no colo da equipe de vendas de uma vez só. Seria um desastre. Ele usa o que chamamos de lead scoring, que é uma pontuação baseada na taxa de resposta medida do cliente. Tá, mas deixa eu jogar um balde de água fria por um minuto. Porque isso levanta um problema bem clássico na tecnologia. O famoso garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Sim, a qualidade dos dados. Exato. Se os dados do marketing estiverem poluídos com e-mails falsos ou pessoas que só baixaram o material por pura curiosidade acadêmica e não têm intenção nenhuma de compra, o sistema não vai simplesmente automatizar a frustração da equipe de vendas, o que impede o CRM de acionar um vendedor no momento completamente errado. O que impede isso é a sofisticação do algoritmo de rastreamento de hoje. Porque assim, anos atrás, o simples fato de um cliente abrir um e-mail já era considerado um gatilho super forte para um vendedor pegar o telefone e ligar. Nossa, e isso devia gerar muita ligação inútil. Demais, gerava muito falso positivo. Mas hoje, essa taxa de resposta medida que eu comentei, ela avalia a profundidade da interação, não só o clique. Ah, entendi. O CRM sabe a diferença. Ele sabe se o cliente apenas abriu o e-mail no celular e fechou em 2 segundos, ou se ele clicou no link, foi para o site, passou 5 minutos lendo a página de preços e depois ainda visitou a aba de casos de sucesso. Ah, a nuance está na combinação dos fatores, então. Não é uma ação isolada. Exatamente. É a pontuação cumulativa. Apenas quando o comportamento desse cliente ultrapassa uma linha de corte matemática pré-definida é que o CRM atua como um gatilho ativo de verdade. Ele acende a luz vermelha. Ele envia um alerta silencioso para a equipe de vendas dizendo algo como: atenção,
Este contato específico, que tem o perfil demográfico exato da nossa persona de vendas, está ativamente pesquisando nossos preços neste exato milissegundo. Cara, é a precisão temporal levada ao extremo absoluto. Não é mais aquele vendedor inconveniente fazendo cold calling, sabe? Aquela velha e temida ligação fria, interrompendo o jantar de alguém que nem lembra da empresa. Nunca mais. É uma abordagem que é feita no exato momento em que o interesse da pessoa está no pico máximo. Aquele e-mail aberto ou a visita à página de preços. É como se o cliente levantasse a mão no meio de uma multidão invisível e dissesse: olha, eu estou com um problema agora e estou buscando ativamente uma solução. Exatamente esse o recado. E o CRM garante que a equipe de vendas veja essa mão levantada imediatamente. Essa sincronia entre os departamentos é fantástica. Mas a jornada do cliente, obviamente, não termina quando o cartão de crédito é passado, né? De jeito nenhum, a venda é só o começo. Pois é, a conversão não é a linha de chegada de um negócio sustentável. Muito pelo contrário. A retenção e a expansão daquela conta são onde a verdadeira lucratividade reside em quase todos os modelos de negócios modernos, especialmente em assinaturas. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque as pessoas geralmente pensam no suporte ao cliente pura e simplesmente como o departamento de apagar incêndios. O famoso centro de custos, né? Isso, é o centro de custos da empresa. O lugar para onde as pessoas só ligam quando já estão frustradas, irritadas com um bug ou muito confusas. Mas quando você injeta a inteligência do CRM dentro dessa operação de suporte, o departamento sofre uma mutação. Totalmente. Ele se transforma em uma força de venda secundária, só que altamente especializada. O que é fascinante aqui é a alteração dramática na dinâmica de poder da conversa. Pense na diferença de postura. Uhum. Quando um vendedor aborda um cliente, sempre há uma barreira natural. O cliente sabe que a outra pessoa quer vender algo, então ele fica na defensiva. Mas quando um cliente entra em contato com o suporte, essa barreira não existe. É verdade, ele é que foi atrás. Ele já é cliente, ele já está engajado com o produto e ele procurou a empresa pedindo ajuda de forma proativa. O nível de confiança base já está super estabelecido. Tá, mas como isso se traduz em receita sem destruir essa confiança toda? Porque, convenhamos, se eu ligo para reclamar que o software da minha empresa está travando toda hora e o atendente tenta me empurrar um pacote mais caro do nada, eu cancelo o serviço na mesma hora. Fico furiosa. Como o CRM evita que o suporte vire um telemarketing inoportuno? Ele evita dando contexto total. E ele faz isso por meio daquelas integrações via APIs, que conectam o sistema de chamados de suporte lado técnico diretamente ao pipeline de vendas no CRM. Ah, então ele não olha só para o ticket aberto. Não, o agente não vê apenas aquela reclamação isolada. A tela dele mostra todo o histórico. Quando o cliente assinou, qual é o plano atual, quantas vezes o sistema foi utilizado nos últimos 30 dias. Então, vamos imaginar aquele seu exemplo do software travando. Certo. O cliente liga irritado. O agente do suporte abre o CRM e o sistema indica que no último trimestre, aquele cliente quadruplicou o número de funcionários usando a plataforma. Nossa. E com isso ele ultrapassou o limite técnico de processamento do plano básico que eles haviam contratado originalmente lá atrás. A peça do quebra-cabeça se encaixa na hora? A lentidão que o cliente está reclamando não é um defeito do produto, é um sintoma do próprio crescimento dele. História como um vendedor desesperado. Ele vai fazer uma consultoria técnica. Muito mais elegante. Ele vai dizer, olha, vejo aqui que a sua equipe cresceu muito recentemente, parabéns. Mas o plano atual não foi dimensionado para esse volume de operações simultâneas, por isso a lentidão. Se migrarmos para a infraestrutura dedicada, que custa X a mais, a estabilidade volta ao normal hoje mesmo. Isso é brilhante, porque para o cliente do outro lado da linha não parece uma venda. Parece um serviço de atendimento incrivelmente bem prestado. E resolve a dor dele. Exato, o problema foi diagnosticado pela raiz. O suporte conseguiu realizar um upsell, que é um aumento no valor daquele contrato, puramente porque tinha o panorama completo nas mãos, graças ao CRM. E a mesma lógica se aplica ao cross-sell, né, a venda cruzada de produtos complementares. Com certeza. A mesma lógica. Se o CRM mostra que o cliente compra muitos equipamentos fotográficos de alta performance no e-commerce, o suporte pode perfeitamente aproveitar uma interação de dúvida técnica para sugerir um seguro contra quedas ou um curso avançado de iluminação.
Tudo flui com uma naturalidade enorme, porque a oferta é cirurgicamente relevante. A relevância é o grande diferencial de tudo isso. O conhecimento centralizado elimina a adivinhação. O cliente desliga o telefone sentindo que a empresa realmente compreende o momento dele, sem nem se dar conta de que foi a arquitetura de dados do CRM que orquestrou essa experiência toda. E isso tudo é maravilhoso, mas nos leva a um gargalo logístico inevitável se a gente pensar bem. Porque se o marketing está capturando milhares de leads, e se o software está rastreando milhões de aberturas de e-mail e cliques no site todos os dias... O volume é massivo. Sim. E se o suporte e vendas estão registrando cada ligação e mudança de contrato, a quantidade bruta de informações gerada por hora em uma grande operação deve ser estratosférica. Como a mente de um líder de vendas ou de um CEO consegue processar isso tudo? Porque, sinceramente, ter todos os dados do mundo em um único lugar não serve para nada se ninguém consegue decifrar o que eles dizem sem entrar em curto-circuito. Você tocou exatamente no ponto de ruptura da tecnologia de dados, a interface humana. É por isso que o coração operacional de qualquer CRM para os tomadores de decisão não é o banco de dados em si, cheio de números, mas sim a camada de visualização de dados. E isso é materializado através dos dashboards, os painéis de controle. Então, o que tudo isso significa? Para colocar isso em termos mais visuais para quem está nos ouvindo, eu acho que a melhor maneira de explicar a relação entre os dados brutos de um CRM e os dashboards é usando a analogia do filme Matrix. A clássica cena da tela do operador da nave, né? Onde você quer chegar com isso? Pensa bem, no filme, os operadores ficam olhando para aqueles monitores antigos, onde uma chuva infinita de códigos verdes, números e letras cai na tela sem parar. Sim, aquele código icônico caindo. Isso. E para uma pessoa comum, aquilo é um caos indecifrável. Não quer dizer nada. Olhar para planilhas gigantescas ou para o banco de dados bruto de um CRM, tentando cruzar manualmente quem abriu qual e-mail, qual vendedor da equipe está com a melhor taxa de conversão na semana, qual região está cancelando mais contratos, é exatamente como tentar ler a Matrix no código verde. Exige uma carga cognitiva absurda. Absurda. A maioria de nós não consegue extrair significado de infinitas linhas e colunas de texto. Já os dashboards, os painéis, são a simulação renderizada. A ilusão traduzida, digamos assim. Exatamente. Em vez de ler o código verde caindo, o dashboard te mostra a rua, o prédio, a mulher de vestido vermelho caminhando. Ele traduz aquela matemática fria e complexa em gráficos de pizza, funis coloridos e linhas de tendência em tempo real. Mas a minha provocação aqui para você é a seguinte. Nós construímos algoritmos absurdamente poderosos e supercomputadores na nuvem para processar variáveis infinitas. Mas, no fim do dia, a alta gestão de empresas bilionárias ainda precisa de, entre aspas, desenhos coloridos para conseguir gerenciar o próprio negócio. Olha, isso levanta uma questão importante sobre a própria arquitetura da mente humana. E a resposta é um sim categórico. Nós precisamos, e não há qualquer demérito intelectual em precisar de desenhos coloridos. Não. Não de forma alguma. Na verdade, os dashboards resolvem uma limitação biológica fundamental nossa. A neurociência e a psicologia cognitiva nos explicam isso de forma muito clara. A nossa biologia simplesmente não evoluiu para processar informações textuais ou numéricas estruturadas em tabelas. Faz sentido, até porque a leitura em si é super recente. Exatamente. A leitura é uma invenção recente na nossa história evolutiva. Por outro lado, o córtex visual humano é uma máquina extraordinária. Ele foi forjado ao longo de milhões de anos para detectar padrões espaciais, diferenças sutis de tamanho, movimento e contraste de cores de forma quase instantânea. Porque na savana, perceber rapidamente o movimento de um predador escondido na grama ou distinguir a cor de uma fruta madura no meio de folhas verdes era literalmente a diferença entre a vida e a morte. Perfeito. Nós herdamos esse hardware de caçadores-coletores. Então, quando um diretor de vendas senta na cadeira, olha para um dashboard e vê um gráfico de barras, o cérebro dele processa a informação espacial tipo: esta barra azul é o dobro do tamanho da barra vermelha, milissegundos antes dele sequer ler o número que está escrito lá embaixo. Nossa, é muito mais instintivo.
A visualização de dados burla aquele processamento sequencial lento da leitura e injeta a informação direto no sistema de reconhecimento de padrões do cérebro. Se um funil de vendas tem um gargalo ali no meio, o gráfico mostra um estrangulamento visual abrupto. A anomalia salta aos olhos. É a prevenção da fadiga de decisão, então. Porque ler um relatório financeiro de 80 páginas drena a energia mental de qualquer líder antes mesmo dele chegar na fase de tomar uma atitude. O dashboard entrega o insight ali mastigadinho, permitindo que a energia do cérebro seja gasta resolvendo o problema, e não apenas tentando encontrá-lo no meio dos números, né? Exatamente. É quase uma admissão de humildade tecnológica. Não importa o quão avançado seja o banco de dados na nuvem, no último centímetro do percurso entre o monitor e o globo ocular, a tecnologia precisa falar a língua dos nossos instintos mais primitivos. Sem essa tradução visual clara, o CRM seria um buraco negro, onde os dados entram, mas a sabedoria nunca sai. É uma perfeita colocação. A visualização de dados é a ponte indispensável entre a capacidade limitada da máquina e a compreensão bem limitada do ser humano. Sem ela, aquele alinhamento todo que discutimos entre marketing, vendas e suporte simplesmente não aconteceria em escala. Porque cada um estaria olhando para um relatório diferente. Ninguém conseguiria enxergar o mesmo panorama geral simultaneamente. E isso amarra toda a nossa exploração de hoje de uma maneira fascinante, não acha? Sem dúvida. Nós começamos desmontando a ideia ultrapassada de que um CRM é apenas uma agenda de contatos, um Rolodex, e revelamos sua verdadeira identidade, o sistema nervoso central de uma empresa. Vimos as engrenagens técnicas que substituem as antigas ilhas de dados por uma arquitetura onde o rastreamento passivo elimina a fricção e o erro humano de ficar digitando as coisas. E depois mergulhamos lá nas trincheiras da operação. Dissecamos como a matemática da qualificação de leads, toda baseada em gatilhos comportamentais profundos e, naquelas pontuações cumulativas, consegue colocar departamentos historicamente inimigos, como marketing e vendas, para trabalharem no mesmo ritmo. O que já é um milagre por si só. Pois é. Exploramos também o poder oculto do suporte ao cliente e como o contexto correto fornecido pelo sistema transforma um problema técnico irritante em uma consultoria estratégica, gerando upsells orgânicos, sem a necessidade de empurrar produtos goela abaixo do consumidor. Gigantescas de metadados em representações visuais rápidas para que a nossa mente primata consiga de fato navegar por essa matrix de informações corporativas sem entrar em colapso cognitivo total. É uma engenharia que harmoniza o poder computacional absurdo de hoje com a nossa própria natureza humana. E justamente falando sobre essa interseção, entre a máquina que processa tudo e o ser humano que precisa entender o resumo lá na ponta, eu gostaria de propor uma reflexão final para os nossos ouvintes. Manda bala. Nós passamos todo esse tempo exaltando como os dashboards e os funis coloridos destilam a complexidade gigantesca do mundo real em blocos de dados fáceis de digerir. É eficiente, não há menor dúvida. Mas, ao simplificar dezenas de milhares de interações humanas complexas em uma única linha de tendência em uma tela bonita, será que as empresas não correm um risco invisível? Como assim? Se os líderes tomam decisões baseados apenas nessas agregações perfeitas e raramente mergulham nos dados brutos e caóticos do dia a dia, o que acontece com as anomalias valiosas? Quando cada frustração complexa, cada dúvida fora do padrão e cada história única de um cliente se torna apenas mais uma fração de porcentagem em um gráfico de pizza vermelho e azul, as empresas não correm o perigo de criar sistemas tão perfeitos que as desconectam irremediavelmente da voz individual do seu próprio público? Nossa, essa é uma pulga atrás da orelha gigantesca. Porque nós construímos a torre de controle perfeita com os radares de última geração, mas talvez estejamos tão hipnotizados pelas luzes piscando e gráficos bonitos nas telas que esquecemos de olhar pela janela para ver os aviões reais voando lá fora. É exatamente esse o perigo. A eficiência traz escala, mas a escala, infelizmente, muitas vezes apaga as nuances que diferenciam as grandes marcas das corporações sem alma. É algo muito profundo para todos nós pensarmos, com certeza. Fica o questionamento. Fica sim.
Bom, da próxima vez que você abrir um e-mail promocional e, por acaso, um vendedor te ligar 10 minutos depois com a solução perfeita e você achar que é telepatia, saiba que os seus cliques acabarão de alimentar uma dessas barras coloridas no dashboard de alguém. Foi uma imersão incrível nas engrenagens dessa tecnologia. Foi excelente. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes que acompanharam mais este mergulho profundo. Esperamos que, de agora em diante, a sigla CRM nunca mais pareça apenas um jargão corporativo monótono para quem nos ouve, mas sim o código-fonte que tenta prever os nossos comportamentos diários. Um grande abraço a todos e até a próxima análise.